Doutora Ana, como é que está? Tudo bem? Obrigado pela participação aqui no nosso TVD Notícias. Olá, Mauro. Muito prazer estar aqui com vocês. E vamos bater um papo aqui muito importante sobre esse assunto que a gente está trazendo. Tá certo, é um prazer recebê-la aqui no TVD Notícias. Doutora Ana, como que os eventos climáticos extremos estão influenciando pedidos de recuperação judicial no agronegócio? Como é que a senhora analisa? Pois é, Mauro. O agronegócio, alguns setores, né, da cadeia produtiva, têm enfrentado nos últimos anos muitas dificuldades financeiras, seja pela própria dinâmica da cadeia produtiva, né, e também pelo fato da agricultura em si estar exposta aos riscos, né, da natureza, inclusive os riscos climáticos. Então, aquele produtor ou aquela cadeia produtiva que já estava enfrentando alguma dificuldade financeira, de crédito ou de fluxo de caixa e ainda enfrenta um evento climático inesperado, uma seca prolongada, um calor muito grande, um excesso de chuva, contribui sim para que essa dificuldade financeira se aprofunde e que a pessoa venha a buscar o recurso da recuperação judicial de sua empresa. Ah, tá certo. Doutor, e quando um produtor perde a safra por seca ou até mesmo por enchente, esse fato pode ser considerado pela Justiça como força maior para flexibilizar contratos ou não? Pode sim, Mauro. É preciso muito cuidado ao redigir os contratos de haver esse tipo de cláusula, né, de que um evento climático extremo que venha quebrar a safra, que venha prejudicar, possa ser considerado sim um evento de força maior. E deixar isso claro no contrato entre as partes para dizer quem que vai assumir o risco por esses eventos. Porque qualquer um está sujeito, né, os produtores estão sujeitos a questão da natureza, de chover mais, de chover menos, de chover fora de hora. Então, é preciso que no contrato esteja claro que se ele, por exemplo, sofrer isso, quem vai arcar com isso é o comprador, vai ser ele, eles vão contratar um seguro, as perdas serão divididas entre as partes. Então, tudo isso é muito importante constar contratualmente para que a justiça possa reconhecer. Então, se esse problema chegar na justiça, para que fique evidente para o juiz de quem é a responsabilidade pelos danos sofridos. É bastante complicado, não é? A vida do produtor rural realmente. Doutora, e há uma tendência de novos procedentes jurídicos nesses casos, ou seja, a justiça passar a reconhecer o clima como um fator determinante em recuperações judiciais? Como é que a gente pode entender isso? É possível que a justiça passe a levar isso em consideração, viu, Mauro? Mas, assim, sempre é importante ressaltar, se não tiver bem contratado entre as partes, vai ficar a critério do juiz sopesar de quem vai ser a responsabilidade pelo dano. Que houve o dano, né, que houve esse evento climático extremo, isso você sempre pode argumentar na justiça. Né? Então, se a pessoa está em recuperação judicial, é como um agravante do seu estado financeiro e econômico. Então, provar para o juiz, olha, eu estava com essa previsão para colheita de tanto, me comprometi, vendi minha safra, no entanto, aconteceu um evento muito grave e, portanto, eu não posso cumprir, e aí o juiz vai aplicar as atenuantes aí, no caso desse devedor que se encontra em situações ainda piores do que ele se encontrava devido a um evento climático. Então, é possível, sim, argumentar nesse sentido, e, de qualquer maneira, sempre é importante ressaltar que na contratação dessa venda, dessa compra, da tomada de crédito, que contenham cláusulas específicas, né? Se acontecer esse tipo de problema, de quem será a responsabilidade. Tá certo. Doutora, uma outra questão também, como que o seguro agrícola ele pode ajudar a reduzir os riscos e evitar que esses conflitos cheguem até a justiça? O seguro agrícola, ele é uma maneira que o produtor tem de se precaver contra esses eventos danosos. Tem sempre uma contrapartida, né, Mauro? Ou seja, o produtor ele vai pagar para a seguradora uma parcelas desse prêmio para que cubra
o eventual prejuízo decorrente de algum evento climático, uma seca prolongada e etc. Esses contratos, eles precisam ser muito bem entendidos pelo produtor, porque muitas vezes você contrata o seguro e quando você precisa dele, você vê que aquele seguro não cobriu as suas necessidades. Então, é preciso compreender as cláusulas, quais são os eventos cobertos, se existe uma franquia, se isso está dentro do seu orçamento, para que o seguro seja um recurso importante e bom para que o produtor, pelo menos, tenha um pouco de ressarcimento, né, um pagamento de parte do seu prejuízo com o dinheiro do seguro. Entendi. Doutora, e muitos produtores rurais lançam mão do seguro ou não? Ou é uma parcela pequena? Depende do setor produtivo, Mauro. Tem gente tem setores que são mais informais, tem produtos de seguro que não são adequados a todas as linhas, é uma dificuldade que o setor encontra. Tem setores mais profissionalizados, de commodity, de monocultura, que tem alguns seguros mais bem estruturados, até não só da safra em si, mas de transporte, de entrega da mercadoria, da logística, e que o seguro, eles são pré-formatados, entende? Agora, produtores menores ou de uma cadeia produtora não tão profissionalizada encontram dificuldade de encontrar produtos de seguro para sua atividade e muitas vezes esses seguros acabam ficando muito caros. Então, depende do setor, há uma cobertura maior e depende do setor, a cobertura é menor. Com certeza, né? O fator aí financeiro influencia e muito aí na vida do produtor também, que vai procurar por um seguro então, não é? É isso aí. Tá bom. Doutor, e na sua visão, o que ainda falta em termos de políticas públicas ou mecanismos de proteção para dar mais segurança aos produtores rurais nesse cenário de incertezas climáticas como a gente vive atualmente? Bom, Mauro, a gente sabe que o Plano Safra, né, que cobre grande parte do agronegócio, é um modelo de financiamento público do setor. Então, a existência do Plano Safra em si, ele é um motor que ajuda demais os produtores, mesmo porque quando há quebra, quando há problemas e eventos climáticos, essas dívidas que são feitas dos produtores com relação ao Plano Safra, elas são roladas, elas são estendidas no tempo e os empréstimos são feitos, em sua grande maioria, a taxas de juros bem convidativas, né? Então, este é um modelo de política pública que existe há muitos anos, que tem sido recorde nos últimos anos desse montante de dinheiro à disposição. Essa é uma das medidas importantes. A outra é realmente diversificar o produto de seguros para quem precisa, para que não fique tão caro e tão exclusivos para os setores mais pujantes assim da economia, vamos dizer. E outras políticas públicas que precisam urgentemente serem implementadas para minimizar até o impacto desses eventos climáticos são políticas desenvolvidas junto com o setor produtivo para cada vez mais melhorar os processos produtivos, de forma que eles não aumentem o impacto negativo desses eventos climáticos. Então, uma preocupação sempre grande de manter as reservas florestais, recomposição das nascentes, minimização de efeitos adversos da produção, digamos, de produção de monocultura por grandes extensões, para que haja menos incêndios, menos riscos de problemas, né? Porque é do interesse do produtor isso, de preservar a sua terra, a sua produção, e de minimizar o impacto dos eventos climáticos na sua terra, na sua produção, para que todos tenham um pouco mais de previsibilidade e de segurança na produção, diminuindo os impactos. Isso é necessário rever muitas vezes a forma de produzir. Isso não está dado assim, isso é uma questão em andamento ainda, é de interesse dos empresários, é de interesse do setor do agronegócio, dos pequenos produtores, da ciência brasileira também, das universidades. A gente vê a Embrapa pesquisando isso, as universidades públicas, estaduais, federais,
pesquisando novos métodos, novas tecnologias, de haver uma conciliação melhor, inclusive, entre a nossa biodiversidade, os nossos recursos naturais, com o setor produtivo, de maneira a minimizar o impacto dessas mudanças que estão acontecendo tanto no nosso país como no mundo afora, né? Com certeza. Doutora Ana, mas de uma maneira geral, com certeza, a gente deve valorizar muito o trabalho do homem do campo, do agricultor, do pequeno, do médio, também do grande produtor rural, porque são eles que colocam alimento na nossa mesa, não é? Com certeza, é um setor assim que representa grande parte do PIB brasileiro, tanto os produtores de monocultura, de exportação, né, porque eles exportam, então há um ingresso enorme de recursos no país, que beneficia todos, e tanto quanto o pequeno e o médio produtor, que vivem da terra, exploram e trazem alimento realmente para a nossa mesa, né, que ficam no país e que vêm para a nossa mesa, né, as verduras e etc. E todos eles, em maior ou menor medida, hoje, contribuem para que essa exploração seja mais racional e mais de acordo com a realidade dos nossos biomas, da nossa natureza, porque uma coisa é interdependente da outra, né? Então, nós vemos setores muito comprometidos com esses novos meios de produção e tecnologia, para que eles continuem produzindo, continuem ganhando dinheiro e continuem colocando a comida na nossa mesa e minimizando o impacto dessas mudanças tão drásticas que nós temos visto. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no TV de Notícias. Gostei demais de conversar com a doutora Ana Toledo e a gente volta a conversar numa próxima oportunidade sobre outros assuntos também. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações que foram passadas aqui no TV de Notícias. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mauro. Um abraço a todos que estão nos vendo e eu estou sempre à disposição.